Bem-vindos à sessão. Estamos só a aguardar que mais pessoas se juntem, porque a sala de espera estava muito cheia e queria então passar a palavra à senhora Presidente da Agência para a Modernização Administrativa, a doutora Fátima Madureira. A todos, bem-vindos a esta sessão muito participada, que é uma iniciativa da AMA através do LabX, agora com um upgrade para Centro para a Inovação do Setor Público, um upgrade porque o LabX tem feito um caminho de sucesso na área da administração pública e no que diz respeito em particular à participação. Ora, a resolução do Conselho de Ministros de 130 de 2021, de 10 de setembro, estabelece o Dia Nacional da Participação e aprova as normas que regem este dia, bem como o Orçamento Participativo de Portugal e o Orçamento Participativo da Administração Pública. E o LabX, que é uma unidade orgânica da Agência para a Modernização Administrativa, desenvolveu uma ferramenta a que se chamamos Kit AP Participa, que tem como objetivo auxiliar as entidades públicas na aplicação das iniciativas de participação dos trabalhadores para a melhoria dos instrumentos de gestão e no desenvolvimento do orçamento participativo da administração pública. Ora, esta RCM, que genericamente convida as entidades a abordar um desafio muito concreto, como desenvolver a capacidade de antecipação e resposta rápida a desafio em ambientes de incerteza, no fundo, convida toda a administração pública à participação e aqui neste kit AP Participa, o que o LabX vos vai tentar demonstrar é que de forma fácil e ágil é muito simples organizar a participação dentro das nossas organizações, e quanto à importância que isso tem, dispenso-me de comentários. No fundo, eu estou aqui essencialmente para vos dar as boas-vindas, agradecer a forma como aderiram em quantidade e em qualidade, diria eu, a esta sessão, que virtualmente nos torna possível conseguir ter 200 de pessoas em proximidade, porque nós já conseguimos criar instrumentos de proximidade, mesmo que seja virtualmente, e conseguimos neste momento, acho que será possível finalmente encontrar aqui equilíbrios entre o presencial e o virtual e conseguir tirar o melhor de dois mundos, que é isso que no fundo nos é pedido. Eu passaria a palavra à senhora Secretária de Estado, doutora Fátima Fonseca, que nos dá o gosto de estar aqui para fazer a abertura desta sessão, e vou passar a palavra à senhora Secretária de Estado de imediato. Muito obrigada a todos e uma boa sessão para todos. Muito obrigada, senhora Presidente do Conselho Diretivo da AMA, cara Fátima, obrigada pelo convite para aqui estar, obrigada à equipa do LabX, é sempre um gosto estar convosco e sponsorizar as iniciativas, se assim é permitido dizer, as iniciativas que vão desenvolvendo, mas permitam uma palavra muito particular a todas e a todos aqueles que estão connosco hoje nesta sessão, que, tal como a Fátima Madureira referiu, é uma sessão particularmente participada e espero que isso tenha um significado simbólico, mas sobretudo um impacto prático muito positivo. Eu vou apenas sublinhar duas ou três coisas que, na verdade, a Fátima Madureira já referiu e esperar que também este pequeno aporte seja um incentivo adicional para a motivação que vos traz aqui hoje. Como muitas e muitos de vós saberão, a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, que temos em execução desde 2020, vem dizer coisas que hoje em dia são muito óbvias para todos nós. Precisamos que a administração pública tenha a capacidade de se transformar continuamente, porque de repente tudo muda e é impensável que a administração pública continue a funcionar igual a si própria. E esta necessidade de ter latente
e ativa uma energia transformadora, é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade, obviamente, dos governantes, mas é responsabilidade direta, clara e pessoal de todas e todos os dirigentes, de todas e todos os trabalhadores da administração pública, porque é impensável não estarmos preparados para o inesperado, para o difícil, para o exigente e para aquilo que tem impacto positivo na vida das pessoas. E é esse valor que nós temos ter capacidade de criar e, na generalidade das vezes, isto significa funcionar de forma diferente, criar serviços diferentes e é dessa capacidade que nós precisamos para termos uma administração pública credível, gerar confiança nas pessoas, nos cidadãos, porque disso depende, obviamente, a sobrevivência de um Estado de Direito democrático e social, como nós queremos continuar a ter com toda a robustez e sustentabilidade. Ora, se há coisa que a pandemia e, infelizmente, os acontecimentos internacionais mais recentes nos têm vindo a demonstrar, é que nós precisamos estar permanentemente mobilizados. Todas e todos os dirigentes que estão aqui presentes, as suas equipas, têm esta experiência pessoal ao longo dos últimos 2 anos de terem que adotar procedimentos diferentes, criar serviços novos, basicamente continuar a funcionar num registro diferente para responder a necessidades imprevistas e a situações difíceis, exigentes, com as quais temos estado a lidar. E também sabemos que isso só é possível porque conseguimos ter e temos que conseguir continuar a ter equipas mobilizadas e focadas na superação desses desafios. Isto também significa que gerir pessoas para manter esta capacidade de mobilização interna e capacidade de concretização, gerir pessoas não significa, obviamente, fazer uma mera gestão administrativa dos recursos humanos, significa envolver as pessoas em todo o ciclo de gestão. E foi com esta consciência que, na estratégia, nós assumimos aquilo que já estava no programa de governo, ainda em funções, que é a tónica na promoção ativa desta capacidade de inovação através da participação e da colaboração, que são ativos inestimáveis que temos latentes na nossa administração pública. Como muitas e muitos de vós saberão, eu, enfim, exercendo transitoriamente funções dirigentes, também sou trabalhadora da administração pública, fui dirigente durante muitos anos e, portanto, acredito militantemente na capacidade dos dirigentes organizarem, na verdade, as suas equipas para corresponder a estes desafios. E sabendo que esse é um processo exigente, é um processo que não pode ser um papel, uma responsabilidade secundária dos dirigentes no seu cotidiano, porque a função de gestão das pessoas, de gestão das equipas, é, na verdade, uma função nuclear de qualquer organização. E por isso também, e tal como a Fátima Madureira já referiu, quando o Governo aprovou a resolução do Conselho de Ministros 130 de 2021, criando simbolicamente o Dia Nacional da Participação, que foi celebrado pela primeira vez no passado dia 27 de janeiro, também aprovou normas para regular os orçamentos participativos, seja o Orçamento Participativo Portugal, que espero que seja implementado no novo ciclo político, porque não o foi no início deste ano pelas circunstâncias atípicas que vivemos, mas também os orçamentos participativos internos à administração pública e, no fundo, encorajar que este tipo de metodologia participativa seja adotada de forma transversal e permanente na nossa administração pública, nas nossas organizações, nos nossos serviços. E foi com esse propósito que o LabX, tal como, na verdade, a resolução do Conselho de Ministros estabelece que a AMA adotará ou oferecerá mecanismos de suporte à utilização deste tipo de metodologia participativa, o LabX desenvolveu o Kit AP Participa precisamente com este propósito, de proporcionar o suporte que os serviços entendam necessário para adotar
mecanismos de participação, ferramentas de participação que sejam adequadas aos seus contextos organizacionais específicos, porque nem todos os serviços são iguais, nem todos os serviços desconhecem os mecanismos participativos e já os adotam, mas podem querer adotar mecanismos mais complexos, mais transversais, mais abrangentes. Ora, o Kit AP Participa foi precisamente desenhado como uma caixa de ferramentas que incorpora diversas ferramentas de participação e que pode ser utilizado livremente com o suporte, se for necessário, do LabX e da equipa do LabX na sua implementação, mas adotado livremente por todas as organizações da administração pública. Portanto, o Kit AP Participa basicamente constitui um mecanismo de suporte, de inspiração e de apoio prático ao desenvolvimento dos processos participativos que cada uma das organizações, cada uma das equipas necessite. E isto é muito importante porque aquilo que o LabX vai fazer aqui hoje, para além de apresentar genericamente o kit, vai apresentar algumas metodologias e ferramentas que permitem precisamente adotar estes momentos participativos que, na nossa perspectiva, e é nisso que acreditamos, devem estar presentes em todos os momentos do ciclo de gestão das organizações da administração pública, desde a elaboração dos planos de atividades e ao envolvimento das pessoas na discussão das prioridades e na organização dos projetos que ficam previstos nos planos de atividades, até verdadeiros orçamentos participativos internos que permitam às pessoas decidir sobre o investimento da sua organização em determinadas áreas que considerem prioritárias, por exemplo, para o bem-estar das equipas na organização, para a saúde ocupacional, para o bem-estar interno. Ora, este é um propósito do LabX que eu não queria deixar de sublinhar. O LabX deixou de ser só um laboratório de experimentação para passar a ser um centro para a inovação no setor público. E isto significa também que assume um papel de suporte direto ao desenvolvimento daquilo que em cada momento as equipas dirigentes necessitem para serem proficientes nos seus modelos de gestão. E, especificamente no que diz respeito à participação, como uma peça nuclear do impulso para a inovação, do impulso para a capacidade transformadora permanente da administração pública, este é o habitat natural do LabX e, portanto, o LabX tem como missão central estimular a capacidade de inovação, neste caso, através da oferta de ferramentas de participação, de colaboração, que permitam ampliar o ecossistema de inovação na administração pública e apoiar cada entidade na descoberta do seu próprio caminho para um modelo de inovação que seja efetivamente impactante e que tenha resultados concretos no desempenho das suas missões. Portanto, gostaria de terminar dizendo isto. O LabX estará seguramente ao vosso dispor, não só para esta apresentação de hoje, mas na sequência desta apresentação, colaborar com as organizações, com as equipas dirigentes interessadas em adotar estes mecanismos, para que possamos colocá-los em prática e transformá-los até em coisas diferentes, inovar no desenvolvimento destes próprios mecanismos, para que nos sirvam cada vez melhor, sendo certo que o nosso objetivo é, no fim do dia, termos modelos de gestão centrados nas pessoas, centrados obviamente nos cidadãos, mas começando por ser internamente suportados no envolvimento ativo das trabalhadoras, dos trabalhadores, porque só assim conseguimos ter esta energia permanentemente renovada, o impulso para a transformação e conseguir mudanças sustentáveis no funcionamento da nossa administração pública. E o momento é mais do que oportuno para termos esta apresentação, para termos discussões e para implementarmos estas ferramentas, porque estamos à beira de um início de um novo ciclo político. Estaremos também logo em seguida a preparar um novo ciclo de gestão. Temos imensos desafios de operacionalização do Plano de Recuperação e Resiliência, que significam, sim, grandes projetos transformadores na administração pública, e não é mais oportuno, não existe momento mais oportuno para nos atrevermos com coragem a implementar os projetos com recurso a ferramentas que envolvam, de facto, os nossos trabalhadores. Portanto, este é um apelo final.
encarem este momento como uma oportunidade para fazer melhor, para fazer diferente, e aproveitem esta sessão para não só colher inspiração, mas também para, enfim, envolver e apelar ao LabX para vos apoiar na adoção das ferramentas que considerem necessárias. Estou certa que comungamos todos deste propósito e estaremos seguramente juntos neste desafio. Espero que tenham uma boa sessão e vamos a isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pelos desafios que nos lança, e este é apenas mais um de todos os desafios que temos em mãos e que estamos em processo de desenvolvimento e em desenvolvimento conjunto com todas as entidades, é para isso que aqui estamos. Eu vou partilhar o ecrã com uma pequena apresentação do Kit AP Participa. O Kit AP Participa foi apresentado em dezembro, mas agora já com uma apresentação da metodologia que se passará a seguir. O Kit AP Participa, se isto funcionasse, já está a funcionar. O enquadramento do Kit AP Participa, ele baseia-se, tem este acolhimento na estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, através do objetivo 3 e 4. O objetivo 3, envolver os trabalhadores na mudança cultural. O objetivo 4, fortalecer a gestão do desempenho para melhorar a qualidade dos serviços públicos. E estas medidas que estão aqui identificadas, a 3.1, a 3.2 e a 4.1, que vem dizer então que, através das oficinas de participação, através da participação e da adoção de iniciativas de envolvimento dos trabalhadores na gestão, é o reforço para que estas melhorias aconteçam nas nossas organizações. A resolução do Conselho de Ministros, que já foi aqui referida, de 130 de 2021, que faz não só o reforço com a criação do Dia Nacional da Participação, do Orçamento Participativo de Portugal e do Orçamento Participativo da Administração Pública, o nosso AP Participa e do OP-AP, e que vem permitir então que os trabalhadores e trabalhadoras proponham e votem em medidas a executar pelas respectivas unidades e incluir no respectivo plano de atividades. Ele disponibiliza ferramentas e traz este desafio de disponibilizar ferramentas metodológicas e tecnológicas de suporte ao desenvolvimento dos processos participativos. É exatamente isto que o Kit AP Participa traz, é estas ferramentas metodológicas para que o que muitas vezes nós entendemos como uma participação seja algo efetivo e real nas nossas organizações e que, através de processos fáceis de implementar, que sejam ativos nos processos participativos e que haja, de facto, uma participação efetiva de todos os trabalhadores da administração pública. O próprio Programa Transformar, que foi lançado em julho de 2021, traz esta tónica da participação, é um dos 3 eixos de atuação do LabX, a inovação, a participação e a simplificação, são estes 3 eixos de atuação, e a participação, aqui quando nós falamos de participação, é a participação de todos, não esquecer ninguém, não deixar ninguém por ouvir todos, e isso passa por ouvir os cidadãos, ouvir a quem trabalhamos, para quem entregamos valor público, mas obviamente para quem trabalha e quem age e interage diretamente nas nossas organizações, os trabalhadores e dirigentes da administração pública. Portanto, pretendemos de facto promover o envolvimento dos trabalhadores no funcionamento dos organismos públicos através da participação na elaboração dos instrumentos de gestão e nos processos de decisão, o que nos leva aqui para a parte seguinte, que é o próprio decreto, como todos saberão, o Decreto-Lei 183/96 de 27 de setembro, que identifica a obrigatoriedade de todos os serviços e organismos da Administração Pública Central e institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos públicos devem obrigatoriamente elaborar planos e relatórios anuais de atividades. E o artigo 3 refere aqui esta necessidade de fomentar e assegurar a efetiva participação dos respectivos trabalhadores, ou seja, não fazermos estes planos de atividades, estes relatórios de atividades de forma isolada e chamar assim a participação ativa dos trabalhadores para a elaboração dos mesmos. O próprio também quadro de avaliação e responsabilização refere aqui que a avaliação do desempenho de cada serviço assenta num quadro,
todos conhecemos, sujeita à avaliação permanente e atualizada a partir dos sistemas de informação do serviço onde se evidencia, ou seja, a missão do serviço, os objetivos estratégicos, tudo, e o grau de realização dos resultados. Ou seja, nós sabemos todo este processo que temos que fazer quando identificamos estes instrumentos de gestão, mas devemos fazê-lo com a participação de todos. Então, participação na AP, porquê? Porque os desafios que se colocam atualmente são exigentes e exigem também eles próprios novas formas de conceber e implementar os serviços públicos. Porque as evidências apontam e demonstram que a participação traz um aumento da eficiência e da eficácia nos processos organizacionais, porque a produção participada dos instrumentos de gestão permite um maior compromisso com os objetivos e indicadores, porque nós todos sabemos que aquilo que nós colaboramos construir, tudo aquilo que nós participamos nos processos de construção, mais dificilmente temos uma rejeição e muito dificilmente temos uma atitude de negação daquilo que está a ser implementado. Ou seja, se queremos trabalhadores motivados para os objetivos, para as atividades que estão a ser desenvolvidas, para desenvolver uma missão que esteja de acordo com aquilo que também é as próprias experiências dos trabalhadores e a forma como eles entendem o que o trabalho deverá ser e as orientações que o trabalho deverá ser desenvolvido, temos que chamá-los para esta construção dos instrumentos de gestão e dos vários momentos que nos ocupam durante o ano. E, obviamente, promove então a motivação dos trabalhadores, esta construção e esta participação ativa nos instrumentos de gestão. A ITAP participa, corresponde aqui a três linhas. Num primeiro momento, nós fazemos uma apresentação das iniciativas que estão associadas a estes momentos de participação, através do fórum de discussão, o inquérito, as oficinas de cocriação, as oficinas de participação, os processos de votação, as sessões de divulgação. Depois, no segundo momento, fazemos a apresentação das iniciativas de suporte à AP Participa, porque nós sabemos que muitas vezes temos alguma dificuldade em entrar no que é uma oficina de participação ou uma oficina de cocriação, são aqueles elementos aqui mais diferentes que nós apresentamos. Então, nós apresentamos aqui a possibilidade de fazermos a ativação dos facilitadores dentro das entidades, ou seja, ajudar as entidades a promover estas ações de participação de forma sistematizada, de forma concertada, de forma a termos valor real no que pretendemos desenvolver. Então, propomos a fazer uma ativação de facilitadores, a dar uma capacitação às pessoas, aos trabalhadores que queiram depois desenvolver estas iniciativas de participação. E depois o terceiro ponto, o Orçamento Participativo AP, e é onde apresentamos as fases do processo e como é que ele deve ser implementado. Porque tudo isto funciona quando temos um objetivo claro, ou seja, não é uma participar por participar, é participar para construir algo. Apresentamos um quadro com os tempos do ano, né, daquilo que nós temos à frente, e apresentamos desde que iniciativas é que podem colaborar para a criação do plano de atividades e do QUAR, que iniciativas devem estar presentes no processo de monitorização do próprio plano de atividades e do QUAR, ou que iniciativas é que podem estar associadas ao relatório, à elaboração do relatório de atividades e do relatório de autoavaliação, ou seja, são iniciativas de participação e os seus momentos, ou seja, preferencialmente aqueles momentos onde pode ser ativado a participação dos trabalhadores e a identificação da adequação em cada etapa e aos seus propósitos. Ao longo do kit, nós apresentamos em fichas estas iniciativas, onde fazemos a descrição dessa iniciativa, os objetivos, os participantes, a caracterização dos participantes, os materiais necessários, como é que deve ser desenvolvida a facilitação, como é que deve ser operacionalizada cada uma das iniciativas, aquelas dicas que nós, da nossa experiência, sabemos que facilitam a ativação da participação e que dão de alguma forma algum conforto aos facilitadores, aos responsáveis pelas ações. Depois, obviamente, também a necessidade de avaliarmos as ações, de produzirmos um relatório daquilo que está a ser feito e a aplicabilidade no ciclo de gestão. Ou seja, temos aqui uma identificação destas iniciativas, uma caracterização das iniciativas, a forma como elas podem ser desenvolvidas,
Obviamente que em todos os casos temos que fazer um processo de adaptação à realidade de cada entidade, não é? Nós colocamos aqui, apresentamos as iniciativas de uma forma mais lata, mas que depois têm que ser aplicadas à realidade de cada entidade. Aqui, relativamente a esta iniciativa de suporte, que nós chamamos de iniciativa de suporte, que é dar esta ajuda, trabalhar conjuntamente com os facilitadores das várias entidades para ativar os facilitadores. Fazemos aqui um perfil de facilitadores, sabemos exatamente que muitas pessoas no confronto com as situações que têm à frente sentem-se de alguma forma inseguras na forma como podem, de facto, como fazer uma oficina de participação, como fazer uma oficina de cocriação, e então nós ajudamos aqui também a encontrar a forma como podem ser ativados. E no final, este grande desafio, que é integrarmos os orçamentos participativos AP, que é nada mais do que identificarmos uma determinada verba, algo que está já associado ao orçamento das nossas entidades e que possa ficar reservado para iniciativas que surgem dos trabalhadores, ou seja, identificar, passarmos aqui então por um processo de seleção de projetos que surjam das próprias equipas de trabalhadores e que sejam submetidos à votação. E então, a partir daqui, é toda a organização que se move em torno de encontrar as soluções, de encontrar os projetos que vêm melhor beneficiar a vida dos trabalhadores. Para este desidrato, para este grande objetivo que é o orçamento participativo, nós temos a possibilidade de integrar todo este processo, de forma a que este processo de votação, de submissão de propostas, de seleção das próprias propostas, de votação por parte dos trabalhadores, e depois a identificação dos vencedores, dos projetos vencedores, possa decorrer neste site, que é o participa.gov, onde é possível decorrer todo este processo que eu acabei agora de descrever numa área reservada, numa área que fica apenas ligada à própria entidade e aos seus trabalhadores, ou seja, não fica visível a todos quais são as propostas que estão a ser lançadas, não fica visível quais são as propostas que estão a ser mais ou menos votadas, isso apenas fica visível aos trabalhadores da sua entidade. E isso permite que num ambiente seguro e reservado, esse processo possa decorrer e possa ser desenvolvido, então aí este processo muitas vezes para nós possa, no início, quando queremos dar o arranque destas iniciativas, possa parecer um bocadinho confuso, mas aqui decorre de forma pacífica, de forma online e com acesso permitido para todos. Portanto, nós depois no final vamos enviar o Kit AP Participa e também um flyer sobre o orçamento participativo da AP, mas de qualquer maneira também o programa Transformar e o Kit AP Participa está disponível no site do LabX. Por isso, pensando que poderemos estar já com alguma curiosidade relativo ao trabalho que vai ser desenvolvido agora e que é mostrar como é que estas metodologias podem ser desenvolvidas, eu passo a palavra ao Rui Carneiro. Pode ser? Rui. Claro que sim, Elsa. Olá, bom dia, ou neste caso boa tarde a todas e a todos. Deixem-me só... Só um segundo, por favor. Ok. Parte do princípio que já conseguem ver uma ferramenta que nós no LabX costumamos utilizar, que é o Mural. Basicamente, aquilo que nós, ou neste momento aquilo que nós vamos tentar implementar ou de alguma forma demonstrar a forma como podemos aplicar, será o nosso kit AP Participa em duas vertentes, ou seja, uma vertente associada a instrumentos de gestão, onde vamos falar sobre o plano de atividades, e depois uma segunda vertente relativamente ao orçamento participativo, que será falado depois pela minha colega. Neste momento gostava de salientar que a introdução deste tipo de iniciativas participativas não devem significar um acréscimo de trabalho, mas sim uma forma diferente de o concretizar.
A produção deste tipo de instrumentos de gestão é tanto mais útil se for participada e dirigida a todos os trabalhadores da organização, porque desta forma permite que todos se comprometam com as metas previamente estabelecidas. Acreditamos que desta forma todos se sintam mais motivados para o desenvolvimento das atividades. De referir ainda que este kit não carece de ser aplicado única e exclusivamente a instrumentos de gestão obrigatórios das organizações, como é o caso e que foi referido anteriormente do plano de atividades, ou o QAR, ou o relatório de atividades. Pode ser aplicado, como é o caso concreto daquilo que vamos falar hoje, que é o orçamento participativo, tanto o orçamento participativo de Portugal como o orçamento participativo para a AP. Hoje, como caso de estudo, vamos abordar, de acordo uma vez mais com a experiência do LabX, um caminho possível para a construção de iniciativas que concorram, no meu caso, o plano de atividades, no caso da minha colega, o orçamento participativo da administração pública. Saliento que este é um dos caminhos possíveis, ou seja, nós podemos utilizar vários caminhos de acordo com a organização ou as especificidades de cada uma dessas mesmas entidades ou organizações. Aqui vamos seguir sempre uma ótica de analisar os objetivos. Neste caso em concreto do plano de atividades, aquilo que nós vamos tentar fazer é seguir uma ótica de objetivo estratégico. Ao analisarmos o objetivo estratégico, vamos passar para o objetivo operacional e posteriormente ou consequentemente para as atividades, traçando assim ou concluindo assim o universo do plano de atividades. Há aqui uma coisa importante relativamente a esta aplicação deste kit, ou seja, aquilo que nós pretendemos com a aplicação deste kit é que tudo isto seja participado, ou seja, toda a organização possa de alguma forma concorrer para este objetivo, que seja colaborativa e que seja motivadora. A experiência que nós temos daquilo que vivenciamos no nosso dia-a-dia é que efetivamente quando são aplicadas estes instrumentos de gestão nos vários organismos, aquilo que se costuma fazer em termos de metodologia é uma metodologia top-down e pensada de uma forma unilateral. E aquilo que nós pretendemos é que seja uma coisa completamente diferente. Então aquilo que nós fizemos foi construir, uma vez mais digo, um caminho que pode ser alterado de acordo com as especificidades de cada organismo em questão. Neste caminho vamos falar do instrumento de gestão, plano de atividades. Como primeiro passo, aquilo que nós propomos são sessões de divulgação. Quem deve ser o responsável? O responsável por esta atuação neste momento será ou os dirigentes superiores. Nesta fase, como o próprio nome indica, ou esta fase será utilizada para promover e divulgar a forma como será desenvolvido o processo de criação do plano de atividades da organização. Esta iniciativa procura uma participação ativa por todos os trabalhadores da organização, ok? Terá de ser, dar destaque à importância dos instrumentos de gestão nesta mesma apresentação. Deverá ser descrita a metodologia a adotar de uma forma muito clara e objetiva para que toda a gente perceba qual é o objetivo em questão. Em termos gerais, basicamente aquilo que nós escrevemos aqui no mural e que depois também vamos distribuir a todas as organizações que estão aqui connosco presentes, nós definimos sinteticamente os objetivos desta sessão, a sua abordagem, os participantes que concorrem, e neste caso, quem deve participar nesta sessão de divulgação deverá ser toda a organização, sendo que o resultado final esperado será a apresentação da metodologia e o cronograma a adotar para a implementação destas ferramentas. Como dicas, privilegiar sempre apresentações resumidas e sintéticas, dar tempo para as questões dos participantes e traduzir a apresentação para os objetivos da organização. E, entretanto, também neste mural, aquilo que deixamos são sempre recursos de apoio, templates que foram criados e que efetivamente podem vê-los aqui refletidos ou no próprio Kit Appia Participa, todas estas ferramentas estão lá destacadas. Depois de fazermos esta sessão de divulgação, então, procedíamos para o segundo passo
E aquilo que nós definimos aqui como segundo passo, e um passo importante, são as oficinas de co-criação. Quem é que os deve desenvolver aqui? Serão os facilitadores. Quem são estes facilitadores? É um grupo que será constituído de acordo com um perfil selecionado e que depois irão apoiar toda a organização na definição e na concepção e na implementação deste método em questão. Neste caso em concreto, o que se pretende nesta fase é, como o próprio nome indica da cocriação, é gerar ideias que solucionem os problemas e necessidades previamente reconhecidas. Ou seja, pretendemos obter um consenso alargado nesta fase. Em suma, basicamente, o objetivo central desta iniciativa será criar, em colaboração, é um objetivo sempre utilizar em colaboração soluções viáveis para os desafios propostos. Uma vez mais, tendo por base a problemática em causa, o LabX, de acordo com a sua experiência nesta área, propõe o uso destas metodologias em questão. Uma vez mais, isto não implica que não possam ser utilizadas outras metodologias, ok? Nós, neste caso, para o objetivo em concreto, propomos estas. Parece-me que são aquelas que melhor concorrem ou podem desenvolver esta atividade. Neste caso em concreto, referimos o como podemos nós, serve basicamente para reformular os desafios definidos, definir qual o problema a resolver, para quem e qual o objetivo em concreto, ou seja, fornece também os alicerces necessários para se iniciar atividades de brainstorming, ou seja, é a nossa segunda metodologia que propomos aqui na sua implementação, sendo basicamente um excelente impulsionador para a geração de ideias. No caso do brainstorming, é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias num curto espaço de tempo e visa, sobretudo, ajudar os participantes a vencer as suas limitações em termos de inovação e criatividade, ou seja, possibilita que pessoas que supostamente sejam mais tímidas tenham também uma possibilidade de gerar ideias interessantes para este universo. Por último, depois de fazermos o brainstorming, aquilo que propunhamos era utilizar também a metodologia de matriz de impacto versus esforço, ou seja, aqui o objetivo seria obter uma visão conjunta do posicionamento das várias ideias para facilitar a seleção, priorizar e decidir qual ou quais têm maior potencial. Neste caso em concreto, ou seja, aqui nesta questão da cocriação, nós salientamos coisas importantes, ou seja, a constituição dos grupos de trabalho. Ou seja, a constituição dos grupos de trabalho devem ter sempre em linha de conta ou serem criados por unidade orgânica ou por área temática. É imprescindível que pensem a melhor solução para o efeito. Para além da definição da constituição deste grupo de trabalho por unidade orgânica ou área temática, também é importante definir os perfis que podem concorrer para estes mesmos grupos de trabalho. Só assim é que conseguimos, de alguma forma, obter os melhores resultados possíveis na criação e aplicação desta metodologia. Uma vez mais referimos, não mais do que 8 ou 10 participantes, caso contrário, os resultados podem não ser aqueles que esperamos, está bem? Aquilo que definimos aqui também é que estes grupos de trabalho e estas reuniões devem ser sempre assegurados por um facilitador e ele claramente terá a capacidade para gerir da melhor forma possível estes grupos de trabalho. Não se deve, em momento algum, limitar a criatividade dos participantes. No entanto, devemos procurar que as soluções sejam viáveis ao contexto em questão, procurar explorar soluções em diversas perspectivas, incentivando a reflexão e a melhoria da solução, e estas sessões de cocriação, acima de tudo, devem preferencialmente enquadrar 4 momentos, que é a ideação, a seleção, a concretização e a validação. Todas estas nomenclaturas estão definidas também no nosso kit Appia Participa. Como resultado esperado nesta fase, e tal e qual como nós tínhamos definido,
pegamos nos objetivos estratégicos e neste momento estamos a tentar desmembrá-los para objetivos operacionais. Logo, o resultado esperado nesta fase seria a criação de objetivos operacionais. Deixamos aqui também algumas dicas que eu também já refleti naquilo que disse anteriormente. A diversidade aqui é um fator-chave, é crítico. Pensar num recrutamento alargado para alargar o espectro de soluções possíveis, com a criação dos grupos de trabalho de acordo, acima de tudo, com os seus perfis e depois enquadrar sempre a sessão naqueles 4 momentos. Uma vez mais, também colocamos aqui alguns recursos de apoio que estarão também disponíveis no nosso kit AP Participa. Depois, aquilo que propomos num terceiro passo, uma vez mais, quem deve municiar esta situação é claramente os facilitadores. E neste caso em concreto, aquilo que nós propomos é consolidar tudo aquilo que nós retiramos da oficina de cocriação nas oficinas de participação. Aqui esta iniciativa permite obter, acima de tudo, um grande volume de informação num curto espaço de tempo, de acordo com o tema, neste caso o objetivo estratégico em questão. Este tipo de iniciativa pode socorrer de diferentes ferramentas ou metodologias para a dinamização da discussão ou simplesmente realizar rondas para obter respostas às questões. Neste caso em concreto, a abordagem que nós propusemos, ou seja, as metodologias que nós adotamos são estas que aqui estão. Eu deveria referir ainda que o objetivo da aplicação destas iniciativas basicamente é obter informação válida sobre o entendimento dos trabalhadores e dirigentes, contributos para aprofundar o tema auscultando os participantes. É fundamental auscultar todos os participantes nestas metodologias e depois permitir a partilha de ideias entre todos eles. Ao implementar, uma vez mais, as metodologias que estamos aqui a apresentar é de acordo com a experiência que o LabX foi adquirindo ao longo do tempo e é aquela que nós consideramos que melhor pode concorrer para a definição do que pretendemos neste momento. Aqui, aquilo que selecionamos foi um mapa diagnóstico do problema, que basicamente o objetivo é definir a área do problema, ou seja, conhecer os diferentes atores envolvidos, identificar as suas reais necessidades e a experiência atual na utilização de serviços públicos. Depois, aplicar o diagrama de afinidades, que tem como objetivo permitir sintetizar os dados qualitativos, é sobretudo usado para agrupar um grande número de informação ou ideias em grupo. E depois, por último, o brainwriting, que tem como objetivo geral gerar um grande número de ideias também, mas garantir que todos os elementos envolvidos constroem as ideias um dos outros e desta forma asseguram um resultado final que são resultado de múltiplas perspectivas. Uma vez mais aqui, de salientar a forma como vamos constituir os grupos de trabalho, uma vez mais refletir que estes grupos de trabalho não deverão ter mais do que 8 ou 10 elementos, referir que aqui os participantes, uma vez mais, podem ser por áreas temáticas ou unidades orgânicas. Aquilo que nós aconselhamos é sempre a diversidade dentro destes grupos de trabalho. Relativamente às dicas para a construção, utilizar sempre para a construção destes mecanismos, utilizar sempre uma linguagem ajustada aos participantes, é fundamental. Os facilitadores não se devem pronunciar durante as sessões, nem emitir considerações, é fundamental que isto aconteça. Devem manter uma postura de neutralidade, permitindo a participação livre de todos. A gestão adequada do tempo também é fundamental para que a sessão corra da melhor forma possível. Aqui, a assertividade é importante para garantir o cumprimento dos tempos estabelecidos. Uma vez mais, como resultado esperado e da forma como tinha falado, é depois de termos os objetivos definidos, então termos dentro de cada um dos objetivos as atividades que vão concorrer para o nosso plano de atividades. Depois de ultrapassarmos esta etapa, uma vez mais, todo este cronograma pode ser de acordo ou não
com aquilo que também está definido no KITAP Participa, que, uma vez mais, é uma possibilidade para utilizarem e para experimentarem este método. Depois, aquilo que nós aconselhamos é a passagem para um quarto passo. Não sendo obrigatório nenhum destes passos, é aquilo que nós propomos. Esta iniciativa permite realizar processos de seleção ou priorização de iniciativas através da votação. Quem deve acompanhar este processo, uma vez mais, a equipa de facilitadores. Objetivos aqui, acima de tudo, promover um processo objetivo e imparcial e encontrar o posicionamento da generalidade dos trabalhadores. Nesta fase, e esta fase tem como objetivo promover o tal objetivo, e que seja imparcial. Ou seja, este processo pode ser feito de duas formas, pode ser feito presencial ou pode ser feito online. Do ponto de vista online, referir uma vez mais que a plataforma participa.gov pode ser claramente uma ferramenta importante para se utilizar neste método. Se for o presencial, pode ser por voto secreto ou por voto, como por exemplo, mão no ar, depende das pessoas que irão votar. Nesta fase devemos também identificar a abordagem a seguir, ou seja, se será uma abordagem por seleção ou por priorização. No caso da seleção, selecionar, por exemplo, as propostas mais votadas. No caso da priorização, todas as propostas serão relevantes, no entanto, o seu grau de prioridade será estabelecido pelo número de votos de cada um. Ainda nesta fase, os participantes, tal e qual como disse anteriormente, pode ser toda a organização, ou os chefes de equipa, ou os dirigentes superiores. Uma vez mais, aquilo que nós propomos é que toda a organização seja envolvida neste processo. Uma vez mais, deixamos aqui também dicas. A seleção da plataforma é crucial e deve ter em atenção os objetivos da iniciativa. Durante o período de votação deve existir sempre um esforço de comunicação para a divulgação da mesma. Como resultado esperado, será claramente a definição das atividades a executar. Como último passo, aquilo que nós propomos é, uma vez mais, fazer uma sessão de divulgação, onde aqui o responsável deverá ser o dirigente superior. Aqui, claramente, os objetivos serão para incentivar o cumprimento do plano de atividades, alinhar as expectativas de toda a entidade de acordo com o documento que foi elaborado, gerar um conhecimento comum do futuro da entidade. A abordagem é, basicamente, o dirigente deverá ter sempre em consideração que deve descrever os resultados alcançados com o processo participativo da entidade e, por último, apresentar o plano de atividade, os seus objetivos e os seus indicadores que derivaram de todo este processo. Uma vez mais aqui, os participantes deverão ser toda a organização. As dicas que propomos é, sobretudo, privilegiar a apresentação que seja resumida e sintética e dar a perspectiva do futuro da entidade no caso de utilizarem devidamente este instrumento. Como resultado esperado, será a apresentação final do plano de atividades. Neste momento vou passar então a apresentação para a minha colega Patrícia. Olá, boa tarde a todos. A mim calha-me então apresentar um pouco da nossa proposta para um processo do orçamento participativo da administração pública. O conceito de orçamento participativo remete, claro, para iniciativas de promoção de participação em processos de tomada de decisão, seja na recolha e na votação de propostas a implementar. Na resolução do Conselho de Ministros de 130, que já foi referida de 2021, prevê que as entidades que aderem a este orçamento participativo da administração pública definam um valor tendencialmente fixado entre os 1% e os 5% do orçamento de funcionamento para ser colocado à decisão dos trabalhadores. E é desse processo participativo que aqui falamos. Os orçamentos podem ser desenvolvidos de várias formas e esta é a nossa proposta
que utiliza a plataforma da AMA, que foi criada para o efeito, participa.gov, e que permite que cada entidade disponha de uma área reservada para a dinamização deste processo. O processo que eu vou apresentar tem 4 passos, maioritariamente, e começa com o primeiro, que é a constituição da equipa. Este grupo de interlocutores irão acompanhar e promover todo o processo de participação ao longo do ano ou dos meses de implementação. E esta equipa pode ser criada de várias formas. Pode ser uma constituição voluntária, por exemplo, através de uma ficha de inscrição ou através de um sorteio aleatório, tendo, por exemplo, considerando todos os trabalhadores da entidade e faz um sorteio e elegem-se a equipa que irá acompanhar todo este processo, ou por indicação do dirigente, imaginando que, por exemplo, se quer uma representatividade de todas as unidades orgânicas, esta pode ser uma boa solução para constituir essa mesma equipa. As equipas devem ter entre 8 a 10 membros e o objetivo deles, o resultado que se espera desta primeira fase é ter a equipa ativadora, os facilitadores. O seu perfil é importante e também a sua motivação ao longo do processo. O segundo passo tem um objetivo bastante claro, que é desdobrar e detalhar o processo participativo, por forma a não criar expectativas que depois são defraudadas ou entropias no processo. E este regulamento ajuda também a legitima a equipa também a seguir todo o processo para que não haja falhas ou questionamentos dos trabalhadores. O processo pode também ser preparado de uma forma participada, por exemplo, através de oficinas de cocriação para a identificação de temáticas ou decisão do orçamento, ou pode ser mesmo direcionado e vindo do Conselho Diretivo, para assim definir todas as regras que irão ser seguidas. Para apoiar também nesta construção do regulamento, nós no KITAP Participa dispomos de um modelo de regulamento onde é quase só preencher o espaço em branco para começar um processo de orçamento participativo. Claro, aqui nas dicas referir que as instruções devem estar o mais claras quanto possíveis para ajudar também os trabalhadores a perceber todo este processo. E aqui, como terceiro passo, há pouco começávamos com a sessão de divulgação e aqui, como terceiro passo, também referimos a sessão de divulgação. Porquê? Uma vez que se vai iniciar um processo, é necessário divulgar e promover a iniciativa. E é necessário que esta voz venha de alguém que, por exemplo, do dirigente superior, que dá o ponto de partida e dá o incentivo para que todos os trabalhadores comecem nesse processo e se envolvam. Este momento tem um papel crucial para a mobilização de todos e deverá ser tanto mais refletido para potenciar também a capacidade dos trabalhadores. Pode, por exemplo, ser apresentadas as temáticas, se houver. Se não houver, podem ser apresentados, por exemplo, o cronograma, quando é que vai ser a fase de submissão, quando é que vai ser a fase de votação, e os participantes deverá ser toda a organização. Mais uma vez, temos aqui alguns recursos e algumas dicas para ajudar também nesta sessão de divulgação. Depois, o quarto e último passo, que é assim, com alguns passinhos dentro, esta nossa proposta surge toda dentro do Participa.gov. No entanto, poderá sempre haver outra forma e outras maneiras de promover este tipo de iniciativas. Então, como primeiro subpasso, temos a submissão de propostas. Esta fase é decisiva na medida em que vão sair as propostas a implementar, não é? E quanto melhor estruturadas estiverem, melhores serão os resultados. Podem, por exemplo, ser feitas iniciativas, oficinas de participação ou de cocriação ou fóruns de discussão para a promoção de dinâmicas e de interações entre os colaboradores e de forma a fomentar, por exemplo, propostas conjuntas ou interserviços o mais fundamentadas possíveis. Claro que depois isto depende um pouco de como está regulamentado todo o processo. Por exemplo, se é permitido fazer propostas conjuntas ou se só se submetem a propostas a título individual.
Como o passo seguinte, temos a análise técnica, onde o resultado esperado é a seleção das iniciativas que vão para a votação, e nesta forma, através da plataforma do ParticipaGov, é possível aplicar os critérios de validação que estão definidos no regulamento. Esta fase deve ser o mais curta possível, no entanto, não deve ser descurada a análise cuidada da viabilidade das propostas. Porquê? Porque é uma forma de garantir a confiança dos trabalhadores em todo o processo também, e deve haver transparência para dar mais força ao processo. Também uma das iniciativas que pode ser feita neste caso é a associação de propostas por afinidade. Por exemplo, se existem propostas semelhantes, pode ser nesta fase que se juntam e que se discutem propostas, por exemplo, convidando os proponentes a uma reunião e garantir que duas propostas podem ser combinadas. Após este exercício, surgem então as propostas que vão para a votação. E aqui são as iniciativas que é a parte da votação, que deve ser acompanhada por uma campanha de divulgação, por exemplo, convidar os proponentes a fazerem sessões de divulgação ou participarem em fóruns de discussão para promoverem a sua iniciativa. E também aqui esta fase deve ser pautada pela transparência, para criar a tal base de confiança e sentir que os trabalhadores estão envolvidos em todo o processo. Depois da votação, surgem então os projetos vencedores. E aqui é a divulgação também daqueles que são os vencedores. Pode ser, por exemplo, logo após a votação, o período de votação, podem ser logo divulgados, ou podemos convidar os proponentes ou as equipas que vão implementar esses mesmos projetos a apresentar o cronograma e o período de implementação dos mesmos. Depois temos a fase de concretização, e será a última fase, onde aqui também é esperado que haja um reporte, uma comunicação do que está a ser feito, do que está planificado, do que está a ser implementado, e pode também, por exemplo, ser feito no ParticipaGov com reportes quinzenais ou semestrais. E permite também criar um maior dinamismo e podemos utilizar outras sessões de divulgação ou fóruns de discussão. E o objetivo final de todo este processo é então a implementação de iniciativas no âmbito do orçamento participativo. Algumas das dicas para todo este processo, claro, temos como recurso de apoio a plataforma ParticipaGov, mas também é importante garantir a motivação dos facilitadores em promover todas estas iniciativas de suporte e de promoção da participação e incentivar também a sua participação e a construção de propostas. E assim termino a apresentação da proposta de processo para um orçamento participativo, passando a palavra à Elsa. Já está aqui, não conseguia ver. Sem som. Conseguimos ver, mas sem som. É um clássico, porque não apostar nos clássicos também. Já não é inovação não termos som nestas sessões. Muito obrigada. Estava neste momento a agradecer à Patrícia e ao Rui por terem feito esta explicação das metodologias e da forma como podemos operacionalizar todo este processo, seja aplicável na aplicação dos instrumentos de gestão, demos aqui o exemplo do plano de atividades, mas podemos aplicar estas mesmas iniciativas também para o processo de avaliação e para o processo de monitorização do plano de atividades e do QAR e todos os instrumentos de gestão que temos ao nosso suporte à nossa gestão. E também relativamente a esta última fase, que é os orçamentos participativos na AP e que são com certeza desafiantes para esta reserva de verba para a implementação de projetos que surjam dos próprios trabalhadores. Então, já nesta reta final, dar então a informação de que vamos enviar para todos os participantes tanto o kit AP Participa como o flyer de informação relativo ao orçamento participativo AP,
e pedir-vos muito, porque se não tivermos o vosso feedback, não conseguimos evoluir e não conseguimos evoluir na nossa forma de atuação. Vai estar aqui disponível no chat uma ligação para fazerem uma avaliação tanto desta sessão, como, caso pretendam, um contacto posterior para desenvolvermos esta capacitação dos facilitadores ou para vos ajudar nestes processos de participação dos trabalhadores na administração pública. Ou seja, este link que vai ficar disponível tem esta dupla vertente. Percebermos então desta aceitação perante este desafio que vos lançamos, que é implementarmos nas nossas organizações estes processos participativos amplos e que envolvendo todos os trabalhadores e ao mesmo tempo também se tem esta vontade e se essa vontade passará então pela nossa participação ativa e de vos ajudarmos em todo este processo. Eu penso que já está disponível. Patrícia, diga-me se já está disponível no chat o link. Sim, o Rui já partilhou. Muito obrigada. Então peço-vos a vosso feedback. Posteriormente, através do nosso contacto de e-mail, podem nos enviar os vossos desafios para estas áreas e para as áreas que considerem de interesse para vossas organizações. Muito obrigada a todos pela vossa participação, pelos resistentes, grandes resistentes que ficaram aqui até ao final. Uma boa tarde a todos, um bom trabalho e que seja cada vez mais participativo em todas as linhas da administração pública. Muito obrigada.